e compartilhar a tela. Bom, lembra que na aula de sexta-feira eu cheguei a falar a vocês, eu falei, gente, olha só, a derivada, eu falei e mostrei no meio, né? Mas falei, ó, a gente vai deduzir a fórmula da derivada na aula de segunda-feira. Mas lembra que eu disse a vocês, deixa eu escrever aqui. Eu falei a vocês que a derivada de uma função exponencial a elevado a x era o próprio a elevado a x vezes logaritmo neperiano da base. Lembra? É aqui que a gente vai chegar hoje. A gente quer deduzir isso, só que eu vou demonstrar. Só que a demonstração não é trivial, tá? A demonstração é complicada, mas ok. É só para você não ter que simplesmente engolir isso aqui. Mas o que você precisa saber é isso. Que a derivada de uma função exponencial é a própria vezes o logaritmo neperiano da base. E relembrando uma coisa que eu falei no início da aula e que é importantíssima, é você entender, que é uma coisa que vocês confundem pra caramba, e é um erro super grave, entender a diferença entre a derivada de x à quarta e a derivada de 4 elevado a x, que são duas coisas completamente diferentes. A derivada de x à quarta é a derivada de potência, que é desce o expoente e diminui uma unidade no expoente. Ou seja, a derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Enquanto que a derivada de 4 elevado a x, aí sim é a derivada de função exponencial. Quer dizer, é o próprio 4 elevado a x vezes o logaritmo neperiano da base. Então, entender aqui essa diferença. Bom, aí vamos lá. Vamos deduzir a fórmula da derivada da função exponencial. Para isso, a gente tem que lembrar da definição de derivada. A definição de derivada é essa aqui, ó. A derivada, deixa eu marcar aqui. A definição de derivada é a derivada da função no x, é aquele limite mesmo. É o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso aqui é a definição de derivada. Bom, aí a gente vai aplicar isso à nossa função exponencial, porque o nosso objetivo é encontrar a derivada de uma função f de x igual a b elevado a x. Então, vamos aplicar esse limite aqui. Então, vai ficar limite. Aí, se f de x é b elevado a x, f de x mais h vai ser b elevado a x mais h. F de x mais h vai ser b elevado a x mais h. Menos f de x f de x é b elevado a x sobre o h. Agora, eu vou desmembrar os expoentes da primeira potência. B elevado a x mais h é... Eu posso desmembrar em b elevado a x vezes b elevado a h. Porque na multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, se eu tenho uma soma nos expoentes, eu posso desmembrar numa multiplicação de duas potências. Com isso, eu vou ter b elevado a x na primeira parcela e b elevado a x na segunda parcela. Então, coloco o b elevado a x em evidência. Aqui o b elevado a x em evidência e sobrou dentro do parênteses b elevado a h menos 1 sobre h. Esse b elevado a x ele pode sair do limite. Por quê? Aqui ele está funcionando como uma constante. Como assim ele está funcionando como uma constante se eu tenho expoente x? Porque aqui só quem está variando é o h. Ó. Aqui nesse limite, o h está tendendo a zero, ou seja, quem está variando é o h. Então, b elevado a x não está variando. Se o b elevado a x não está variando, eu tirei o b elevado a x do limite, tá vendo? Ficou b elevado a x, aqui. Ficou o b elevado a x vezes aquele limite. Quando h tende a zero, de b elevado a h menos 1 sobre h. Só que, se eu quiser encontrar f' de zero,
Ó, essa demonstração é bem complicada, tá? Aliás, acho que eu vou fazer o seguinte. Ficar acompanhando aqui fica muito ruim. Deixa eu fazer essa demonstração toda aqui de novo. Olha só. Vou partir da definição de derivada. A derivada é limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Essa é a definição de derivada. Aí eu vou pegar isso aqui e vou aplicar a minha função. Quem é a minha função? A minha função é f de x igual a b elevado a x. Então, para eu encontrar a derivada disso, eu vou aplicar essa definição aqui. Então, vai ficar limite quando h tende a zero. Aí, f de x mais h vai ser b elevado a x mais h. Menos f de x é b elevado a x. Isso tudo sobre h. Aí, a primeira potência eu vou desmembrar em duas. Vai ficar limite quando h tende a zero. B elevado a x mais h, eu desmembro em b elevado a x, vezes b elevado a h, menos, vou repetir, b elevado a x sobre h. Aí eu tenho b elevado a x nas duas parcelas. Vou colocar o b elevado a x em evidência. Vai ficar limite quando h tende a zero, b elevado a x, que multiplica. Na primeira parcela sobra b elevado a h, menos 1 da segunda parcela, sobre h. Como quem está variando aqui é o h, porque o h está tendendo a zero, esse b elevado a x não varia. Se ele não varia, ele é constante. Então, eu posso tirá-lo de dentro do limite. Vai ficar b elevado a x, que multiplica limite, quando h tende a zero, de b elevado a h, menos 1 sobre h. Só que, se eu tentar fazer f' de zero, o que vai acontecer? F' de zero vai ser limite, ó, substitui aqui o x por zero. Se a gente substituir aqui no limite, né? Porque eu quero f' de zero, então vou substituir o x por zero. Se a gente substituir o x por zero aqui, vai ficar b elevado a zero mais h, quer dizer, limite quando h tende a zero, de b elevado a zero mais h, que é b elevado a h, menos b elevado a zero sobre h. Só que isso aqui é limite com h tendendo a zero de b elevado a h menos b elevado a zero é 1 sobre h. Que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Olha só a conclusão que a gente chegou. Isso aqui, ó, é exatamente isso. Que é f' de zero. Ah, então calma aí. Então aqui em cima eu posso substituir isso por f' de zero. E aí chegar em quem? Que eu já me perdi. Chegar aqui. Isso tudo começou com a derivada da função b elevado a x. Ou seja, nós acabamos de concluir que... Então, acabamos de concluir que se a gente tem uma função exponencial do tipo f de x igual a b elevado a x, então a derivada dessa função exponencial vai ser, ó, aqui em cima eu vou substituir isso por f' de zero. Então vai ficar b elevado a x vezes f' de zero. Isso vai ser f de x. Beleza. Agora, o que acontece? A gente ainda não sabe quem é f' de zero, então não dá para fazer mais nada, por enquanto a gente fica com isso. Aí, eu quero derivar uma função exponencial especial. Isso aqui vale para qualquer que seja a base b. Agora, aqui no exercício, na esquerda, eu quero o seguinte, derive a função f de x igual a elevado a x. Quer dizer, se a base da função exponencial for o e, como é que isso vai ficar? Por que eu estou partindo daqui? Porque por isso que a gente encontrou, que eu vou chamar isso aqui de estrela, por isso que a gente chegou aqui, aplicando isso, eu vou ter f' de x, olha o que está falando aqui, é a própria função exponencial, então próprio é elevado a x, vezes f' de zero. Só que o f' de zero é a derivada da função no zero, ou seja, é o coeficiente angular da reta tangente no zero.
Lembra que na aula de sexta-feira de Maple, a função exponencial começou com a função de base E. Começou com a gente tentando encontrar uma base entre 2 e 3, tal que o coeficiente angular da reta tangente naquela tangente àquela curva, no zero, fosse 1. E aí a gente chegou à conclusão que esse número entre 2 e 3 era o E. Ou seja, f' de zero, quando eu estou trabalhando com a função exponencial de base E, f' de zero é 1. Vamos escrever aqui isso. Isso aqui foi da aula de sexta-feira. Da aula do dia. Sexta foi que dia, gente? 17, 16, 15, 14. Da aula do dia 14. Temos que, se f de x é igual a e elevado a x, então a derivada da f no zero é 1. Isso aqui foi da aula de sexta-feira. Ah, então esse f' de zero aqui eu posso trocar por 1. Ah, mas calma aí. Então, conclusão que eu chego daqui, que eu até falei isso na sexta também. A derivada da função exponencial de base E é a própria. Se f de x é igual a e elevado a x, então a derivada dela é o próprio e elevado a x. Mole, né? A derivada da função exponencial de base E é a própria. Isso aqui, agora, tem que ficar no sangue. Isso aqui a gente vai usar direto, inclusive no cálculo 2. Então, que cor eu estava fazendo? Eu acho que laranja, né? Isso aqui tem que ficar no sangue. Vamos fazer direto. A derivada da função exponencial de base E é a própria. Ah, mas calma aí. Se a derivada é a própria e a integral indefinida é a antiderivada, então daqui eu também posso tirar a integral, né? Porque a integral é a volta. Ou seja, a integral da exponencial é a própria também, né? Porque a derivada é a própria. Ou seja, daqui eu concluo que a integral indefinida de e elevado a x dx é o próprio e elevado a x mais uma constante. Então, olha, mais duas fórmulas para a nossa coleção de fórmulas de derivadas e integrais. Já vou ver o chat. Não, Pedro, só de a elevado a x. Só vai ser a elevado a x quando for a derivada do próprio a elevado a x. As outras funções exponenciais vão ser a própria, tipo, a derivada de a elevado a x vai ser o a elevado a x, só que aí vai entrar a vezes o logaritmo neperiano de a, que é isso que eu vou demonstrar agora. Tá legal? Kit, por que eu ia perguntar isso? Por que você botou a integral de e elevado a x du? Ah, não, desculpa, não é du, não, é dx. Ai, não, desculpa, Pedro, então não entendi o que você perguntou. Desculpa, fala. Fala então que eu não entendi. Não, aqui é dx. Nada de u, né? Tem nada de u lá? Deixa eu ver aqui. Ah, entendi, Pedro. Sim, sim, isso aí. A segunda derivada de a elevado a x também vai ser o próprio a elevado a x. Porque vai ser a derivada da primeira derivada e a terceira também, exatamente. Então, a derivada de qualquer ordem de a elevado a x vai ser o próprio. Perfeito. 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 Bom, aí agora a gente quer. Ah, tá. Olha só. Quem que me perguntou? Deixa eu ver aqui. Quem é que tinha me perguntado mesmo do grupo O6?
Fui eu. Denilson, isso? Denilson. Pode sim. Denilson, Pode desculpa. sim. Pode sim, desde que o pessoal do grupo tenha concordado. Eles já concordaram, né? Concordaram sim. Show. Então pode sim, já me responderam aqui, tá? Obrigado, hein? Nada, querido. É, beleza, então, calma aí. Tá. Aí olha só o que a gente quer então agora. Como derivar as demais funções exponenciais? Aí, agora, a gente vai ter que se utilizar de um artifício matemático. Qual é o artifício matemático? A gente já sabe derivar quando a função exponencial tem base E. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho uma função exponencial genérica, eu agora quero encontrar a derivada de uma função exponencial qualquer, ou seja, de uma função exponencial b elevado a x. Só que quando a base é b, eu não sei fazer. Eu só sei fazer quando a base é E. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou escrever esse b elevado a x como? Eu vou colocar uma função e a sua inversa, ou seja, eu vou escrevê-lo como E elevado a logaritmo neperiano de b elevado a x. Aliás, nem é assim que eu quero escrever. Quer dizer, é assim, mas eu quero colocar outra cor. Esse b elevado a x eu quero deixar em cinza, para te mostrar que o que eu acrescentei foi o laranja. Então, o que eu acrescentei aqui foi o laranja. O b elevado a x cinza eu mantive. Primeiro, todo mundo enxerga que quando eu acrescentei aqui o que está em laranja, que é o e elevado ao logaritmo neperiano daquilo, que eu não alterei a função. Por quê? Eu coloquei uma exponencial e uma logarítmica. E uma é o inverso da outra. Como uma é o inverso da outra, elas se anulam. E isso dá o próprio b elevado a x. Todo mundo enxerga isso? Ou alguém quer que eu mostre isso? Que a gente falou disso na sexta-feira, né, na aula de meio. Beleza. Então, você vê, isso aqui é só um artifício matemático. Por quê? Porque eu quero que apareça uma potência, uma exponencial de base E, porque quando a base é E, a gente sabe derivar. A gente sabe que a derivada, quando a base é o próprio. Por isso que eu quis inventar esse E aqui. Só que eu não posso pegar e inventar só uma exponencial de base E. Se eu coloquei uma exponencial de base E, eu tenho que colocar a inversa dela também, para que elas se anulem. A inversa da exponencial de base E é a logarítmica de base E, que é o logaritmo neperiano. Beleza. Aí, o que a gente faz? Quando a gente tem o log de uma potência, propriedade de log de uma potência, o expoente passa para frente do log multiplicando. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como E elevado a... Vou descer com esse x na frente do log. X vezes logaritmo neperiano de b. Apliquei a propriedade. Log de uma potência, o expoente desce na frente do log multiplicando. Então, ficou x vezes logaritmo neperiano de b, certo? O logaritmo neperiano de b, ele é uma constante. O logaritmo neperiano de b, ele é uma constante. Congela a imagem. Vamos abrir uma janela aqui. Vou abrir uma janela aqui em outra cor para a gente entender com um número mais simples, para a gente poder entender no complicado. Eu já sei que a derivada de E elevado a x é o próprio. Ok. Se eu tiver uma função composta, se ao invés de E elevado a x, eu tiver E elevado a 5x, isso aqui é uma função composta. Se isso é uma função composta, eu vou ter que fazer regra da cadeia para derivar. E se é uma função composta, eu tenho que enxergar isso colorido. Lembra como é que a gente enxergava colorido? Eu vou pegar a função mais externa, eu vou deixar no azul petróleo, que é E, e a função mais interna é o 5x. Está aqui a composição da minha função. E aí, para eu derivar isso usando a regra da cadeia, eu tenho que fazer a derivada da função mais externa aplicada à função mais interna, ou seja,
Essa derivada vai ser a derivada da função mais externa. A função mais externa é a exponencial de base E, cuja derivada é ela mesma. Então, a derivada da função mais externa é o próprio E elevado a 5x. Vezes a derivada da função mais interna, que é a função laranja. A derivada de 5x é 5. Ou seja, a derivada de E elevado a 5x é E elevado a 5x vezes 5. O que é esse 5? Por que ele está em laranja? Porque ele é a derivada do laranja, que é o 5x, que é a função mais interna. Olha com os teus olhos e me diz se você entendeu a derivada de E elevado a 5x. Me diz se você entendeu a derivada de E elevado a 5x. Beleza. Agora, o que é o E elevado a x vezes o logaritmo neperiano de x? E elevado a x logaritmo neperiano de x, esse logaritmo neperiano, ele está no lugar do 5. Ó. Ele é uma constante, igual ao 5. Aqui. Ele é uma constante igual ao 5 que está aqui. Ou seja, eu posso enxergar isso aqui, que está escrito, como? Isso aqui nada mais é do que E elevado a logaritmo neperiano vezes x. Logaritmo neperiano de B vezes o x. Escrevendo isso como função composta. Aqui. Essa é a função. Aliás, deixa eu escrever a base da mesma cor que eu escrevi lá outra. A base é azul petróleo. Isso aqui nada mais é do que E elevado ao logaritmo neperiano de B vezes x. O logaritmo neperiano de B é o 5. Porque o logaritmo neperiano de B é uma constante. Quem vai ser a derivada disso? A derivada disso, fazendo regra da cadeia, a derivada disso vai ser, repete, olha lá o que a gente fez aqui, repete, quer dizer, a derivada da função mais externa, que é isso aqui, aplicado à laranja, logaritmo neperiano de B vezes x, vezes a derivada da função mais interna, que é a laranja. Só que a derivada de logaritmo neperiano de B vezes x, como o logaritmo neperiano de B é uma constante, isso aqui é como se fosse 6x. A derivada de 6x é 6. Então, a derivada de logaritmo neperiano de B vezes x é logaritmo neperiano de B. Só que o E elevado ao logaritmo neperiano de B vezes x, olha aqui. Isso aqui é o mesmo que B elevado a x. Porque a gente jogou uma função e a sua função inversa. Ou seja, eu posso trocar isso por B elevado a x. E chegar o que eu falei no início da aula, que eu falei na aula de Maple, e que eu mostrei lá no Maple, que é a fórmula da derivada da exponencial. A fórmula da derivada da exponencial de qualquer base é o próprio vezes o logaritmo neperiano da base. É isso que a gente demonstra aqui, ó. Aqui a gente chegou aqui, a derivada f' de x vai ser o próprio, olha lá, b elevado a x vezes o logaritmo neperiano da base. Conclusão, se f de x é igual a b elevado a x, então a derivada vai ser o próprio vezes o logaritmo neperiano da base. Isso aqui tem que ficar no sangue, vamos usar direto, tanto no cálculo 1 quanto no cálculo 2. Derivada da exponencial é o próprio vezes o logaritmo neperiano da base. Certo? Quer dizer, isso tudo que eu fiz foi só para demonstrar. Essa demonstração não é trivial. A demonstração da derivada da exponencial não é trivial. Nem da logaritmo que eu vou fazer hoje também, tá? Mas o que você precisa saber? Você precisa saber que a derivada da função exponencial é a própria vezes o logaritmo neperiano da base. Quando você aplica isso à função exponencial de base E, inclusive, se aplicar essa fórmula aqui genericamente para a função exponencial de base E, aqui, o que vai acontecer? Deixa eu escrever aqui. Se eu pegar f de x igual a e elevado a x, eu já sei que a derivada é o próprio, mas digamos que eu não soubesse, que eu quisesse usar essa fórmula aqui para a base E também.
Ficaria a derivada, vai ser o próprio, vezes logaritmo neperiano da base. Só que o logaritmo neperiano de E é 1. Ou seja, a derivada de E elevado a x é o próprio, que a gente já tinha mostrado lá antes. Tá legal? Então, em resumo, ó. Vou resumir isso aqui, que eu já marquei lá em cima. A derivada da exponencial de base B é o próprio vezes o logaritmo neperiano de B. E a derivada da exponencial de base E é o próprio E elevado a x só. Aí vamos aplicar isso. Cortou o eixo y aonde? Para ele cortar o eixo y, o x é 0. Então, a imagem do 0 é 1 mais E elevado a 1. Ou seja, aqui é 1 mais E. Que vai dar quase no 4, né? Porque o E é aproximadamente 2,7, mais 1, 3,7. Então, isso aqui está um pouquinho abaixo do 4. Beleza. Então, esse último aqui é o gráfico que a gente está procurando do 1 mais E elevado a 1 menos x. Agora, a gente tem que fazer 1 mais E elevado a x menos 1. Então, vamos lá para baixo de novo. Aí, vamos pegar isso aqui. E aí, ao invés de mais, a gente quer 1 mais E elevado a x menos 1. X menos 1. Aí vai ser a mesma coisa. Vamos partir do gráfico de E elevado a x. Aí o gráfico de E elevado a x é assim. Está cortando no 1. Aí, quando a gente diminuir uma unidade no x, isso quer dizer que a gente vai andar uma unidade para a direita. Quando andar com isso aqui, uma unidade para a direita, vai acontecer isso, né? Quando arrastar isso, uma unidade para a direita, ele vai abaixar. E depois a gente vai ter que somar uma unidade nele. Então, isso aqui a gente vai subir. Então, ele vai estar aqui. Esse em vermelho é 1 mais E elevado a x menos 1. Onde a assíntota que estava no eixo x, quando somar uma unidade nela, ela vai ficar no y igual a 1. E o que mais? Onde isso aqui corta o eixo y é quando o x for 0. Se o x for 0, isso vai cortar o eixo y em 1 mais E elevado a menos 1. Ou seja, 1 mais 1 sobre E. Então, isso está cortando no 1 mais 1 sobre E. Que quer dizer que é abaixo da outra, porque a outra cortou no 1 mais E. Então, ó, aqui... Aqui é a segunda. Aqui a gente tem... Deixa eu pegar a primeira, qual? Primeiro é o azul. Esse azul é y igual a E elevado a x. Aí, andou uma unidade para a direita, isso desceu. Então, essa rosa, que é y igual... Desceu não, cortou mais embaixo, né? Não é que desceu. Aí, cortou mais abaixo. Então, essa aqui é y igual a E elevado a x menos 1. Aí, agora vai ter que subir uma unidade na rosa. Quando subir uma unidade na rosa, ela vai virar... a rosa é essa, tá certo. Subiu uma unidade... Aí veio para cá. Então, essa é y igual a 1 mais E elevado a x menos 1. E eu quero saber onde essa rosa está cortando. A gente já achou lá que é no 1 mais 1 sobre E. Então, olha, aqui, as que sobraram, quer dizer, as finais, são... As finais são essa. E aqui o Maple não coloca, mas vamos colocar que é importante. A assíntota. As finais são essas duas. Que a gente não vai botar as duas num gráfico só. Sendo que a azul está cortando acima
da rosa, porque a rosa corta no 1 mais 1 sobre E, azul no 1 mais E. Aí, beleza. Só que antes, vamos colocar aqui a assíntota, que o Maple não coloca. Essa assíntota aqui tá no 1. Essa é a assíntota. Y. E aqui também. A gente tem uma assíntota. Ou seja, fazendo então esses dois num gráfico só, vai ficar assim, ó. Deixa eu só ver se a cor tá certa, tá? Aqui, tá cortando no 1 mais E, é o azul. O azul corta no 1 mais E. E o rosa corta no 1 mais 1 sobre E. Só que a gente quer isso aqui só até o x igual a 2. Então, tracei aqui, ó, a reta x igual a 2. Quer dizer, então, essa rosa aqui é a de cima, que é 1 mais E. Essa rosa é 1 mais E elevado a x menos 1. E a azul é 1 mais E elevado a 1 menos x. E essa verde é x igual a 2. A gente quer que o y esteja compreendido entre essas duas funções. Ou seja, a gente quer essa área de cá. Aí, olha só. Isso aqui é difícil. Fazer esses gráficos não é fácil. Dá uma olhada aí com os teus olhos. Vê se tudo bem ou se quer que eu repita algum pedaço. Desse penúltimo gráfico para esse, o que eu fiz foi botar aqui a reta x igual a 2, só que aí eu peguei uma janela menor, porque eu não precisava daquilo tudo, ó. Então, fiz isso aqui. Porque eles estão parecendo diferentes, né? Mas não, é o mesmo. Eu só coloquei aqui a reta x igual a 2. E aí, como que nos interessa essa área aqui, aqui eu pedi para plotar o gráfico só do 0 até o 2, tá vendo? Aí ele fez em outra escala. Mas isso aqui é a mesma coisa que está aqui, só que está numa escala diferente do gráfico. E aqui eu pedi para plotar só do 0 ao 2. Aqui eu tinha pedido para plotar de menos 1 até o 2. Tá? Mas é a mesma coisa, é a mesma região. Bom, aí para a gente encontrar essa área, a gente vai precisar... O que é essa área? Essa é a área que está abaixo da curva rosa e acima da curva azul. Com o x variando desse valor aqui, que a gente não sabe qual é, vamos ter que encontrar. Desse valor, que no olhômetro parece ser o 1, mas a gente não tem certeza se é o 1, tem que encontrar isso, até o 2. Bom, para a gente encontrar o ponto de interseção de duas funções, a gente vai ter que igualar as duas. Então, para descobrir esse ponto aqui, que é o ponto, vou chamar de A. Então, para eu descobrir o ponto A, eu vou igualar as duas funções. Então, vai ficar 1 mais E elevado a x menos 1 igual a 1 mais E elevado a menos x. Aí o 1 cancela, vai ficar E elevado a x menos 1 igual a E elevado a 1 menos x. Como as bases são iguais, a gente pode igualar os expoentes. E aí vai ficar x menos 1 igual a 1 menos x, que vai dar 2x igual a 2, x igual a 1. Então, de fato, é 1. Aí, para a gente saber o ponto todo, vamos substituir na função para encontrar o y. Aí, quando o x for 1, o y vai dar. Posso substituir em qualquer uma das duas funções, né? Porque as duas são iguais nesse ponto. Então, quando substituir 1 aqui, vai ficar 1 menos 1, 0. E elevado a 0 dá 1, então o y vai dar 2. Ou seja,
Só um minuto, já vou ver o chat. Ou seja, o ponto A é o ponto 1, 2. Deixa eu ver o chat. Gráfico de 1 mais E elevado a menos x corta x ponto mais alto. 1 mais E elevado a x menos 1. Porque, Eudes, para a gente saber onde cada gráfico corta o eixo y, a gente vai ter que fazer x igual a zero. Se eu vou ter que fazer x igual a zero, para saber onde cada gráfico corta o eixo y, eu vou ter que fazer x igual a zero. E aí, se eu substituir x igual a zero na função rosa, vai dar maior do que se eu substituir na outra. Entendeu? Já viu? Se eu substituir x igual a zero aqui, y de zero na rosa, vai ficar 1 mais... Aliás, na rosa vai dar abaixo, tá certo? Se eu substituir x igual a zero na rosa, vai ficar 1 mais E elevado a menos 1. Que vai ficar 0 menos 1, que é 1 mais 1 sobre E. Esse aqui. Se substituir 0 na azul, vai dar acima. Aqui, ó, y de 0 na azul vai ficar 1 mais E elevado a 1, ou seja, 1 mais E, que é aqui. Entendeu? Show. Então, ó, encontramos o ponto A, que é o ponto 1, 2, tá? Então, a área que a gente quer, a área vai ser igual a integral de 1 até 2, a variação do x, ó. O x não tem nada a ver com esse 1, 2 daqui. Esse 1, 2 daqui é esse ponto, quer dizer que aqui o y do ponto é 2, está cravado no 2, e o x do ponto é 1, beleza. Agora eu vou integrar isso em relação a x. Para eu integrar isso em relação a x, eu tenho que ver qual é o intervalo de x. O intervalo de x é esse aqui, do 1 até o 2. Então, a integral de 1 até 2 da função que está acima, que é a função rosa, que é 1 mais E elevado a x menos 1, menos a função que está abaixo, que é a função azul. Menos a função azul, que é 1 mais E elevado a menos x dx. Aí temos que resolver essa integral. Para resolver essa integral, eu vou resolver a integral indefinida, depois eu substituo os limites de integração na integral indefinida. Então, vou fazer a integral indefinida. Vou chamar essa integral aqui de I. A integral indefinida, eu vou chamar de I1. Então, I1 vai ser integral de... Aqui, ó, quando eu tirar o segundo parênteses, 1 menos 1 vai cancelar. Então, isso aqui vai ficar E elevado a x menos 1 menos E elevado a 1 menos x. Dx. Aí eu vou separar isso aqui em duas integrais. Isso é integral de E elevado a x menos 1 dx menos integral de E elevado a 1 menos x dx. Vê se até aqui está tudo bem. Aí, olha só. A gente sabe que eu escrevi lá em cima que a integral de E elevado a x dx é o próprio. Ou seja, a gente sabe que integral de E elevado a x dx é o próprio E elevado a x mais uma constante que eu não preciso colocar aqui porque a integral é definida. Ok. Só que aqui eu não tenho E elevado a x. Aqui eu tenho uma função composta. Porque dentro da exponencial tem outra função que é x menos 1. Então, para eu integrar isso aqui, vai ter que ser por substituição.
Porque dentro da função exponencial a gente tem outra função. Então a gente vai ter que fazer integração por substituição. Como? Eu vou fazer separado. Na verdade, as duas são por substituição, mas eu vou fazer separado. Vou pegar esse x menos 1 e vou chamar de u. Aí, se u é igual a x menos 1, então, aí eu vou ter que derivar isso em relação a x. A derivada do u em relação a x vai ser derivada de x menos 1 é 1. Ou seja, du vai ser igual a dx. Então, eu troquei x menos 1 por u e o dx é du. Então, essa primeira integral vai ficar integral de e elevado a u du. Só que se a integral de e elevado a x dx é elevado a x, integral de e elevado a u du é o próprio e elevado a u. Que aí, voltando, quem é o u? É o x menos 1. Então, essa integral é o próprio e elevado a x menos 1. Ah, Kit, não podia ter feito direto? Não precisava substituir. Não, precisava. Você vai ver que no segundo não vai dar. É elevado a 1 menos x. Então, realmente precisava substituir, porque por acaso deu a mesma coisa. Mas não pode, não sempre que for E vai ser a mesma coisa. Não, vai ser a mesma coisa menos de uma constante. Porque aqui a função é composta, só é a mesma coisa se for só E elevado a x. Aqui, por acaso, ficou a mesma coisa. Tá? Mas não necessariamente. Bom, aí vou fazer a segunda, também por substituição. Vou fazer aqui em outra cor. Ó, vou pegar esse 1 menos x e substituir por v, para não ficar com a mesma letra. E aqui também é por substituição. E aí vai ficar, se v é igual a 1 menos x, então a derivada de v em relação a x vai ser, a derivada de 1 menos x é menos 1. Portanto, o dv vai ser igual a menos dx. Ou seja, esse dx daqui, ele não é dv, ele é menos dv. Como esse dx é menos dv, esse menos sai do integrando. E, na verdade, aqui vai ficar assim, ó, menos com menos vai dar mais, por isso eu vou colocar aqui o mais para chamar atenção. Integral de u elevado a... Nada de u. Integral de e elevado a v integral de e elevado a v vezes dv. Porque esse sinal de menos, eu já joguei ele aqui para fora, e aí fiz com esse menos que estava aqui fora. Então, ficou mais integral de e elevado a v dv. Aí, se integral de e elevado a x dx é o próprio, integral de e elevado a v dv também é o próprio, e elevado a v. Que é e elevado a 1 menos x. Mas observe que aqui não tem a mesma coisa, porque aqui, na verdade, seria menos ele, porque eu já troquei o sinal aqui fora. Então, voltando lá para a integral indefinida, e 1 vai ser a primeira integral que deu e elevado a x menos 1. Aí mais, porque agora não é mais menos, agora ficou mais, porque trocou o sinal, e elevado a 1 menos x. Foi isso que deu. Mas o que a gente quer resolver é que a área é integral definida. Então, vou voltar para lá. A área vai ser, que a gente chamou de I, vai ser o valor dessa função variando de 1 a 2. E elevado a x menos 1 mais e elevado a 1 menos x, variando de 1 a 2. Aí vai ficar o valor da função no limite superior. Vai dar e elevado a 2 menos 1 mais e elevado a 1 menos 2. Esse é o valor da função no limite superior. Menos o valor da função no limite inferior. Vai ficar e elevado a 1 menos 1 mais e elevado a 1 menos 1. Isso aqui vai ser e mais e a menos 1. Mais não. Menos. Menos. Aí, e elevado a 0. Escrevi assim. Isso aqui vai dar e elevado a 0 mais e elevado a 0. Ou seja, 1 mais 1. 2. Então, menos 2.
Então, isso vai ser E mais. E menos 1 é 1 sobre E menos 2. Essa é a resposta. Unidade de área. Difícil, né? Vai, olha aí, porque aí agora vai ser mais difícil ainda, porque agora a gente vai fazer usando a função inversa. Vai, primeiro olha esse, ver se entendeu mesmo. Foi? Agora a gente vai calcular essa mesma integral, só que ao invés de trabalhar com as funções de x, as funções de x são a de cima é 1 mais e elevado a x menos 1. E a de baixo é y igual a 1 mais e elevado a 1 menos x. Só que agora a gente vai querer, porque às vezes acontece isso, a gente pede isso, para calcular a área usando uma integral em x, que foi o que a gente fez no de cima, que aqui é muito mais fácil. Mas às vezes a gente também pede para escrever a área utilizando uma integral em y, ou várias integrais em y. E aí a gente precisa saber fazer isso em y também. O final da conta. Ó, até aqui o e elevado a x menos 1 mais e elevado a 1 menos x. Diogo, vê se aqui e elevado a 1 menos x. Eita. Foi, né? É só na hora que eu substituo, né, os valores? Tá. Aí o que acontece? Quando a gente chega aqui, para a gente transformar isso na integral definida, isso. Para a gente transformar isso aqui na integral definida, a gente tem que pegar essa função variando do 1 ao 2, que são os limites de integração, lá da integral definida. Para a gente fazer isso aqui variando do 1 ao 2, o que, que a gente faz? A gente tem que encontrar... Aliás, vou colocar em cores diferentes. Para fazer isso, variando do 1 ao 2, a gente tem que fazer o valor da função no limite superior. O que é o valor da função no limite superior? É a gente substituir o x aqui nessa função por 2. Então, ó, aqui, eu substituí o x por 2. Então, aqui, ó, eu peguei esse x aqui e substituí o x por 2. Então, o valor da função no limite superior é pegar e substituir esse x por 2. Então, ficou e elevado a 2 menos 1 mais e elevado a 1 menos 2. Menos o valor da função no limite inferior. No limite inferior é pegar esse x e substituir por 1. Então, aqui no x, colocou 1. Ficou e elevado a 1 menos 1 mais e elevado a 1 menos 1. Quer dizer que foi o x que eu substituí agora por 1. Aí, e elevado a 1, que deu e, mais e elevado a menos 1. Aí aqui, e elevado a 0 mais e elevado a 0, e elevado a 0 é 1. Então, ficou 1 mais 1, 2. E aí, menos 2. Aí, só resolvi. O e elevado a menos 1 é 1 sobre e. Tá? Foi? Diogo. Show. Aí, olha só. É o que eu falei. Eu acho muito mais fácil fazer essa integral em x. Porque a gente já está enxergando aqui que é só fazer a função de cima, que é a rosa, menos a de baixo, que é azul. Beleza. Agora, se o problema estiver pedindo para
Agora, escrever a área como integral em y, aí fica muito mais difícil. Por quê? Quando eu quero escrever a área como integral em y, eu quero escrever a área assim, ó. A área vai ser igual. A área vai ter que ser igual a uma integral variando de um y0 até um y1 de uma função de alguma coisa de y aqui, dy. Ou seja, aqui eu tenho que trabalhar com funções de y e não de x. Bom, para isso, a gente vai ter que achar a função inversa, para encontrar o x como função de y. Para a gente... Eita, eu fiz... Para a gente encontrar o x como função de y, a gente vai ter que inverter. Então, aqui, ó, vamos isolar o x. Vai ficar, passo o y para lá, fica e elevado a x menos 1 igual a y menos 1. Aí eu quero achar o x. Para eu achar o x, eu tenho que me livrar dessa exponencial. Para eu me livrar dessa exponencial, eu vou ter que pegar a função inversa da exponencial, que é logaritmo neperiano. Então, eu vou jogar um logaritmo neperiano nos dois membros dessa igualdade, para não alterar. E aí vai ficar assim, ó. Logaritmo neperiano igual logaritmo neperiano. Então, jogando um logaritmo neperiano nos dois membros dessa igualdade, a gente fica com o logaritmo neperiano de e elevado a x menos 1 igual a logaritmo neperiano de y menos 1. Lá em rosa está o que já está. Aí agora, logaritmo neperiano de e elevado a x menos 1 dá x menos 1, né? Por quê? O logaritmo neperiano cancela com a exponencial. Isso vai dar x menos 1 igual a logaritmo neperiano de y menos 1. Portanto, o x como função de y é x igual a 1 mais logaritmo neperiano de y menos 1. Essa é a função inversa dessa rosa. É o x escrito como função de y. Isso aqui é o x escrito como um G1 de y. Agora eu quero fazer o mesmo com a função azul. Eu quero escrever o x como função de y, para poder fazer a integral em y. Então, vou isolar o x, vai ficar e elevado a 1 menos x igual a y menos 1. Aí, para eu me livrar dessa exponencial, para poder achar o x, vou jogar um logaritmo neperiano nos dois membros da igualdade. Vai ficar logaritmo neperiano de e elevado a 1 menos x igual a logaritmo neperiano de y menos 1. Aí, logaritmo neperiano de e elevado a 1 menos x, uma função se anula com a outra, porque elas são uma inversa da outra. Então, vai ficar 1 menos x igual a logaritmo neperiano de y menos 1. Portanto, menos x, ou então vou passar o x para o segundo membro e o logaritmo neperiano para cá. Vai ficar x igual a 1 menos logaritmo neperiano de y menos 1. Então, aqui, essa função é x igual a 1 menos logaritmo neperiano de y menos 1. Essa é o x escrito como uma função de y. Vou dizer aqui que é um x escrito como um G2 de y. Tá. Se eu quero escrever essa área como uma integral em y, é como se eu tivesse que olhar esse gráfico, como se eu tivesse que girar o gráfico. Se eu tenho que trabalhar com as funções como sendo funções de y, eu tenho que pensar nesse gráfico assim, ó. Nessa área dividida assim.
Porque agora a gente está olhando disso aqui em relação ao eixo Y. Antes, no de cima, a gente estava olhando isso assim. Aqui, eu estou comparando isso aqui em relação ao eixo X. Então, estou comparando assim, com o eixo X. Então, eu faço a função de cima, que é rosa, menos a função de baixo, que é azul. Com o X variando de 1 até 2. Porque a gente está integrando em relação a X. A partir do momento que a gente integra em relação a Y, vou até mostrar aqui, que a gente integra em relação a Y, eu estou olhando isso assim, ó, em relação ao eixo Y. Se eu estou olhando isso em relação ao eixo Y, eu tive que dividir essa área aqui em duas. Por isso, vou tirar essa seta aqui. Ó, então, quando eu estou olhando isso em relação ao eixo Y, ó, eu tenho que olhar dessa reta verde para cá, para o eixo Y. É assim que eu estou olhando. E aí, se eu estou olhando assim, essa área, na realidade, ela fica dividida em duas partes. Uma que está compreendida entre a reta verde e a curva rosa, e outra que está compreendida entre a reta verde e a curva azul. Ou seja, para eu calcular essa área como integral em y, eu tenho que calcular como a soma de duas integrais. Uma integral que vai calcular a parte rosa e outra integral que vai calcular a parte azul. Quem vão ser essas integrais? Vamos lá. A área... É o que eu estou falando, gente. Muito mais difícil fazer assim. Era muito melhor fazer pelo x. Então, ó, a área vai ser... Primeiro, a integral rosa. A integral rosa, que vai calcular a parte em rosa, vai ser a integral... A variação que eu tenho que pôr é a variação do y. Aí eu tenho que ver aqui. O y está variando de quanto a quanto? O y está variando de 2, porque a gente realmente achou que é 2 ali, né? Que é o ponto A. É o y do ponto A. Até esse ponto de cá. Que a gente fez... Aliás, mentira. Nem até esse ponto de cá, não. É até esse ponto de cá, ó, que eu tenho que fazer. E aí, como é que eu vou encontrar esse ponto de cá? O que eu sei sobre esse ponto? Esse ponto, ele possui x igual a 2. Porque ele está sobre a reta x igual a 2. Então, esse ponto aqui, ele é o ponto 2 com alguma coisa. Essa reta x igual a 2. Então, para eu saber esse ponto, eu vou substituir o x por 2. Daí vai ficar, se o x for 2 nessa função, eu vou ter y, vou substituir na de cima, que é mais fácil. Y igual a 1 mais e elevado a 2 menos 1, que vai dar e. Então, esse ponto aqui vai ser o ponto 2 com 1 mais e. Então, a variação do y vai ser do 2, que é esse 2 aqui rosa, até 1 mais e. Vou até colocar nessas cores, para te facilitar. O 2 é o 2 rosa, não tem nada a ver com esse 2 verde aqui. Porque a variação do y, esse 2 verde, ele é x. Esse 2 aqui é o 2 rosa. Porque isso aqui é a variação do y, ó, do 2... Vou marcar aqui. Não, sim, tá bom. Fica parecendo que tem alguma coisa a ver com a área. Eu vou marcar aqui num rosinha claro a variação do x ali. Ó, a variação do x não, desculpa, a variação do y. Então aqui eu tenho que pegar a variação do y. A variação do y nessa área rosa é essa, do 2 até esse ponto, até esse ponto aqui de cima, que é 1 mais e. Agora, sim, aí eu tenho que olhar isso aqui em relação ao eixo y. Então, em relação ao eixo y, eu tenho que pegar a função que está à direita menos a função que está à esquerda. Ou seja, a função que está à direita, que é 2, menos a função que está à esquerda, que é a rosa em y. Que é a rosa em y. A rosa em y é 1 mais logaritmo neperiano de y menos 1. Isso aqui, dy. Então, isso foi a integral rosa. Agora, mais a integral azul. Mais a integral azul.
Essa integral azul, ó, eu vou ter que pegar desse ponto aqui até o 2. Aí, desse ponto aqui, eu tenho que descobrir quem é esse ponto. Esse ponto possui x igual a 2. Então, vou pegar x igual a 2 e substituir aqui. Vai ficar, se x for 2, o y vai ser 1 mais e elevado a 1 menos 2, que dá menos 1. Ou seja, 1 mais e a menos 1. É esse ponto de cá. Mais 1 sobre e. Então, aqui na parte azul, acabou que, tipo, ficou a mesma coisa que aqui, né? Que a gente está cortando, mas assim, não necessariamente precisaria ser, entendeu? Esse ponto não necessariamente precisaria ser o mesmo que esse. Mas aqui é, mas não precisaria. Por isso que eu tive que calcular lá. Tive que calcular aqui mesmo. Aí essa parte aqui azul, então, vai ser o y variando de 1 mais 1 sobre e até 2. De 1 mais 1 sobre e até 2. Aí eu tenho que pegar a função que está à direita, que é a função verde, que é 2. X igual a 2, né? É a função 2. Nossa, quando eu... Que é 2. Menos a função que está à esquerda, que é a azul. Aí eu tenho que pegar azul em y. Azul em y é 1 menos logaritmo neperiano de y menos dy. Aí só escrevendo isso aqui direitinho, depois quando a gente vir a integral de logaritmo neperiano, a gente vai fazer essa. Então essa área aqui vai ficar integral de 2 até 1 mais e. Aqui 2 menos 1 vai ficar 1 e troco o sinal. Menos logaritmo neperiano de y menos 1 dy. Mais integral de variando de 1 mais 1 sobre e até 2. Aí 2 menos 1 vai dar 1, troca o sinal, vai ficar mais logaritmo neperiano de y menos 1 dy. Se jogar isso aqui no meio, pô, tem que dar o mesmo valor que a gente encontrou lá na integral em x, que é aquele e mais 1 sobre e menos 2. Tá? Só que é o que eu falei, aqui fica bem mais difícil. Aí tudo bem, para a gente resolver essa integral, a gente tem que saber derivar a função logarítmica e, consequentemente, integrar também. Para a gente derivar a função logarítmica, a gente vai ter que usar uma coisa que a gente viu na aula de quarta-feira passada, que eu falei, isso aqui é super complicado, que é o teorema da derivada da função inversa. Onde a gente parte, lembra, disso aqui, que é a composição de uma função. A composição de uma função com a sua inversa dá o x. E aí a gente deriva com relação a x os dois lados dessa equação. Quando a gente derivar com relação a x, vai ter que usar a regra da cadeia no primeiro membro, porque tem uma função composta. E aí, usando a regra da cadeia, fica... Deixa eu voltar para o normal. Vai ficar a derivada da f aplicada a f menos 1 de x, vezes a derivada da função mais interna, que é a derivada da f menos 1 de x. Isso aqui vai ser igual a derivada de x, que é 1. Fazendo isso, o que a gente quer? A gente quer encontrar a derivada da inversa. Então, vou isolar a derivada da inversa. Derivada de f menos 1 de x vai ser... Aí, vou passar isso aqui para o segundo membro. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre a derivada de f vezes f menos 1 de x. Isso aqui foi o teorema da função inversa, que a gente viu na quarta-feira passada. Aí eu vou usar esse teorema para encontrar a derivada da função inversa, que é logaritmo neperiano de x. Por quê? Porque eu sei encontrar a derivada de e elevado a x. Então, se eu usar esse teorema aqui, eu vou ficar com a derivada do logaritmo neperiano de x vai ser igual ao inverso da derivada da f. Quem é a f? A f é e elevado a x, que é a inversa de logaritmo neperiano.
Só que a derivada de E elevado a x é o próprio. Então, vai ficar E elevado a, aplicado a f menos 1 de x. Quer dizer, E elevado ao logaritmo neperiano de x. Só que E elevado ao logaritmo neperiano de x é x, né? Porque eu estou aplicando uma função que é exponencial de base E e a sua inversa que é logaritmo neperiano. Então, elas se anulam. Ou seja, aqui vai cortar o E com o logaritmo neperiano, vai ficar 1 sobre x. Conclusão. Se f... Não, ali eu estou chamando de f menos 1, vou chamar de outra letra aqui, vou chamar de g. Conclusão, a derivada do logaritmo neperiano de x é 1 sobre x. Se g de x é igual ao logaritmo neperiano de x, então a derivada é 1 sobre x. Quer dizer, a derivada, então, do logaritmo neperiano de x é 1 sobre x. Isso aqui tem que ficar no sangue, a gente vai usar direto, tanto agora quanto em cálculo 2. Derivada do logaritmo neperiano de x é 1 sobre x. E sempre que a gente aprende uma derivada, a gente também aprende uma integral, porque a integral é a volta da derivada. Aí lembra que, quando a gente viu integral de potência, integral de x elevado a n dx. Isso aqui é aumenta uma unidade no expoente sobre um novo expoente. Mais uma constante. Só que isso aqui só vale se o expoente não for menos 1, porque senão vai ficar com 0 no denominador. E quando o expoente for menos 1? Quando o expoente for menos 1, é integral de x a menos 1, dx. Não pode fazer integral de potência, porque senão ficaria com 0 no denominador. Calma aí. Só que isso aqui é integral de 1 sobre x dx. Agora a gente já sabe qual é a função cuja derivada é 1 sobre x. Aqui. A função cuja derivada é 1 sobre x é logaritmo neperiano do x. Na realidade, logaritmo neperiano do módulo de x. Mais uma constante. Você já vai entender por que módulo de x. É o que eu quero demonstrar aqui, ó. Mostre que integral, então vou escrever essa integral aqui de novo. É outra fórmula de integração que tem que ficar no sangue, que vai usar direto, tanto no cálculo 1 quanto no cálculo 2, que é essa que eu vou mostrar agora. Integral de 1 sobre x, que eu tinha escrito aqui também. 1 sobre x dx vai ser logaritmo neperiano do módulo de x, mais uma constante. E aí vamos mostrar que isso de fato é verdade. Para a gente mostrar que uma integral é verdadeira, basta a gente mostrar que a derivada do resultado vai dar 1 sobre x. Ou seja, basta a gente mostrar que a derivada do logaritmo neperiano do módulo de x vai dar 1 sobre x. Eu já sei que a derivada do logaritmo neperiano de x é 1 sobre x, mas aqui está em módulo. Então, eu tenho que me preocupar com esse módulo. Como? A gente sabe a definição de módulo. O módulo de um número é o próprio número se um número for maior ou igual a zero. E é o simétrico dele se o número for menor que zero. Aí, beleza. Aí eu quero saber, então, o logaritmo neperiano do módulo de x. Então, ó, logaritmo neperiano do módulo de x vai ser, vou substituir, vai ser logaritmo neperiano de x se o x for maior ou igual a zero. E vai ser logaritmo neperiano de menos x se o x for menor que zero. Está escrito aqui, ó. Se o módulo de x for menos x, vai ficar logaritmo neperiano de menos x se o x for menor que zero. Beleza. Aí eu vou derivar isso. A derivada, vou chamar isso aqui de f de x. Aí eu vou encontrar a derivada de f de x. A derivada de f de x vai ser... Bom, a derivada de logaritmo neperiano de x já demonstramos aqui que é 1 sobre x. Então, 1 sobre x se x for maior ou igual a zero.
E a derivada de logaritmo neperiano de menos x, aqui vai ser regra da cadeia, porque aqui eu tenho uma função composta. Ó. Isso aqui é assim, é logaritmo neperiano, e dentro do logaritmo neperiano eu tenho a minha função laranja, que é o menos x. Então, na hora de derivar, eu vou ter que fazer regra da cadeia. Deixa eu escrever aqui assim. Regra da cadeia. Para a gente encontrar. Para encontrar a derivada disso, vai ter que fazer a regra da cadeia. E aí, como é que é a regra da cadeia? A derivada da função mais externa, a derivada da função azul petróleo, olha lá, de logaritmo neperiano de alguém, tá aqui, ó, é 1 sobre esse alguém. Ou seja, a derivada da azul petróleo é 1 sobre menos x. Só que é vezes a derivada da função mais interna. A função mais interna é o menos x. A derivada de menos x é menos 1. Ou seja, essa derivada vai dar menos com menos vai dar mais, 1 sobre x. Então, acabamos de demonstrar que a derivada de logaritmo neperiano de menos x também é 1 sobre x. Se x for menor que zero. Ou seja, se a derivada do logaritmo neperiano do módulo de x, quer dizer, então, a derivada do logaritmo neperiano do módulo de x é sempre igual a 1 sobre x. Então, a integral de 1 sobre x dx vai ser igual ao logaritmo neperiano de módulo de x. Certo? E agora, se a gente tiver uma função logarítmica qualquer, se a gente tiver uma função logarítmica qualquer, vamos fazer a mesma coisa. A gente já sabe a derivada de b elevado a x. Pelo teorema da função inversa, a gente vai ter a derivada da inversa vai ser o inverso da derivada da função aplicada à inversa. Então, quer dizer que a derivada do log de x na base b, a derivada disso, vai ser igual ao inverso da derivada da função aplicada à inversa. A derivada de b elevado a x é o próprio. Só que tem que ser isso aplicado à inversa, ou seja, vai ficar b elevado ao log de x na base b, vezes logaritmo neperiano da base, que é o b. Por quê? É a derivada de b elevado a x. A derivada de b elevado a x é o próprio vezes o logaritmo neperiano da base. Só que b, isso tudo é demonstração, tá? Só que b elevado ao log de x na base b, eu tenho a aplicação de uma função e da inversa, porque uma função que é exponencial e outra que é logarítmica. Então, esse resultado aqui é x. Ou seja, isso aqui vai ficar 1 sobre x vezes o logaritmo neperiano de b. Conclusão, se g de x é igual a log de x na base b, então, a derivada de log de x na base b é 1 sobre x igual a de logaritmo neperiano de x, só que agora ainda tem um logaritmo neperiano de b aqui. Outra fórmula de derivada que vai ter que ficar no sangue. Falei que a aula de hoje era bem pesada. E aí, veja bem, a cada fórmula de derivada que a gente descobre, a gente aprende uma integral. Ah, tá, já escrevi lá em cima, beleza. Aí, ó, conclusão, resumo, se f de x é b elevado a x, então a derivada da inversa é 1 sobre x logaritmo neperiano de b. E a derivada de logaritmo neperiano de x é 1 sobre x. Aqui ficou escrito bem enrolado, né? Mas posso ver aqui nas coisas que eu fiz. E aí, esse exercício 4 da lista 13 a gente vai fazer na quarta-feira. Tá legal? Meus amores, eu falei que a aula de hoje era pesada. Então, assim, a aula de hoje é o tipo da aula que você tem que, depois, com calma, pegar as anotações e ir revendo as anotações para ver se entendeu tudo mesmo.
tá? Mas, assim, em resumo, o que você precisa saber fazer é encontrar essas derivadas e fazer as integrais. Sendo que, eu vou colocar aqui para não esquecer, a aula que vem, eu começo pela integral de logaritmo neperiano de x dx. Para ver quanto é que vai dar isso, que a gente vai ter que fazer isso aqui por partes. Tá legal? Alguma pergunta? Bom, vou parar